Poucos entendem esse princípio, por isso poucos prosperam. Você já parou para pensar? Por que algumas pessoas parecem viver em um fluxo constante de abundância, enquanto outras, tão inteligentes quanto, tão esforçadas quanto, permanecem presas no mesmo ciclo? Não é sorte, não é privilégio e definitivamente não é acaso. Existe um princípio antigo, esquecido pela maioria, mas praticado por todos aqueles que você já viu prosperar de verdade. Um princípio que não está nos cursos, não está nas fórmulas mágicas da internet, não está nas correntes de WhatsApp. Ele está escondido bem debaixo dos seus olhos. E o mais curioso, você já ouviu falar dele, mas nunca da forma que vou te mostrar agora. Sabe o que separa quem prospera de quem só sonha com a prosperidade? Não é trabalho duro, você já trabalha duro. Não é fé, você já tem fé. Não é merecimento, você já merece. O que separa é compreensão. Existe uma diferença brutal entre acreditar em algo e compreender como esse algo funciona. Pensa comigo, você pode acreditar que a eletricidade existe, mas se você não entende como ela flui, como ela se move, você nunca vai conseguir acender a luz no quarto escuro. A prosperidade funciona exatamente assim. Ela não vem para quem quer muito, ela vem para quem entende o caminho. E aqui está o problema. A maioria das pessoas foi ensinada a pedir, mas não foi ensinada a se tornar um canal. Foi ensinada a clamar por milagres, mas não foi ensinada a operar pela lei. Foi ensinada a esperar, mas não foi ensinada a se mover. E eu não estou falando de lei da atração, não estou falando de visualização, não estou falando de decretos mágicos, estou falando de algo muito mais real, muito mais antigo, muito mais poderoso, algo que está registrado desde os tempos de Salomão, desde os mercadores da antiguidade, desde os sábios que construíram impérios sem pisar em ninguém. Esse princípio tem um nome, e quando você compreender ele, tudo vai mudar. Não da noite para o dia, mas de forma irreversível. Se você está assistindo isso agora, não é por acaso. Algo dentro de você sabe que existe uma resposta. Algo dentro de você está cansado de lutar sozinho. E está tudo bem, porque você não está sozinho. Mas antes de eu te revelar esse princípio, eu preciso que você entenda uma coisa. Ele não vai funcionar se você só ouvir. Ele só funciona se você se permitir sentir. Quantas vezes você já sentiu que estava fazendo tudo certo, mas o resultado não vinha? Quantas vezes você já orou, trabalhou, acreditou, e ainda assim a conta no banco não mudava? Quantas vezes você já olhou para os lados e pensou, por que comigo não? Eu sei o peso dessa pergunta, e hoje você vai ter a resposta. Mas para isso, eu preciso te contar uma história que poucos conhecem, uma história que vai te mostrar onde você está errando e, mais importante, como você pode consertar isso agora, porque o que você vai ouvir no próximo ato pode ser a virada que você tanto esperou. No ano de 1923, um grupo dos homens mais ricos e poderosos do mundo se reuniu em um hotel em Chicago. Financistas, industriais, presidentes de empresas, todos no auge do sucesso. A imprensa chamou aquele encontro de a reunião dos mestres do universo. 25 anos depois, um jornalista decidiu investigar o que havia acontecido com aqueles homens. E sabe o que ele descobriu? A maioria havia falido. Alguns tinham morrido na miséria, outros tiraram a própria vida. Homens que um dia controlaram milhões, terminaram sem nada. Agora, você pode pensar, mas eles eram ricos, eles tinham tudo. Sim, eles tinham dinheiro, mas não tinham o princípio. Porque existe uma diferença brutal entre ter riqueza e ter prosperidade. Riqueza é o que está na sua conta. Prosperidade é o que está na sua essência. Pensa numa árvore frutífera. Você pode colher todos os frutos dela de uma vez,
levar tudo, encher cestas. Mas se você não cuidar da raiz, se você não regar, se você não entender o ciclo, no ano seguinte, nada. Galhos secos, terra estéril. E é exatamente isso que acontece com a maioria das pessoas. Elas perseguem o fruto, mas ignoram a raiz. Elas correm atrás do resultado, mas negligenciam o fundamento. Elas querem a colheita, mas não entendem o plantio. E sabe por que isso acontece? Porque ninguém ensinou. Te ensinaram que dinheiro é sujo. Te ensinaram que rico é ladrão. Te ensinaram que prosperidade é sorte, privilégio ou pecado. Te ensinaram a ser humilde, mas confundiram humildade com mediocridade. Te ensinaram a orar por milagres, mas não te ensinaram a ser um instrumento. E aí você cresce acreditando que existe uma parede invisível entre você e a vida que você deseja. Como se Deus tivesse criado abundância para alguns e escassez para você. Como se o universo tivesse escolhido quem merece e quem não merece. Mas deixa eu te contar um segredo que mudou minha vida. Deus não criou escassez. O universo não criou falta. Quem criou foi a ignorância. Está escrito: o meu povo perece por falta de conhecimento. Não por falta de fé, não por falta de oração, por falta de conhecimento. Conhecimento de quê? Do princípio. E qual é esse princípio? O princípio do vaso. Todo vaso tem uma função: receber e transbordar. Mas a maioria das pessoas vive como um vaso, com a boca virada para baixo. Elas querem receber, mas não estão posicionadas para isso. Imagina um copo virado de cabeça para baixo embaixo de uma cachoeira. A água está lá, abundante, infinita, caindo sem parar. Mas o copo não recebe nada, porque está na posição errada. Agora me responde com sinceridade. Quantas vezes você pediu, mas não estava pronto para receber? Quantas vezes você quis mais dinheiro, mas sua mente estava programada para gastar? Quantas vezes você sonhou com abundância, mas sua rotina era de escassez? Quantas vezes você orou por prosperidade, mas quando olhava para o espelho, via apenas falta? O vaso precisa estar na posição certa. E posição não é apenas física, é mental, é emocional, é espiritual. Os antigos comerciantes da Mesopotâmia já sabiam disso há 4.000 anos. Eles não pediam aos deuses por riqueza. Eles se tornavam vasos de circulação. Eles entendiam que prosperidade não é acumular, é receber e deixar fluir. Porque a estagnação é o oposto da prosperidade. Quando você prende a água, ela apodrece. Quando você prende a energia, ela adoece. Quando você prende o dinheiro, ele seca. E eu sei que talvez agora você esteja pensando: mas eu mal tenho para mim. Como vou deixar fluir? E é exatamente aí que está o segredo que poucos entendem. No próximo ato, eu vou te mostrar como virar o vaso, como sair da posição de escassez e entrar no fluxo da prosperidade, como fazer com que o universo, finalmente, olhe para você e diga: esse aqui está pronto. E quando você entender isso, tudo o que você tentou antes e não funcionou, vai começar a fazer sentido. Se você está sentindo algo mudando dentro de você agora, deixa um comentário. Apenas uma palavra, qualquer palavra, porque isso é sinal de que você está pronto. Deixa eu te contar algo que ninguém fala. Prosperidade não é sobre quanto você ganha, é sobre quanto você consegue segurar. E segurar não significa guardar, significa sustentar a frequência. Já reparou que tem gente que ganha na loteria e 3 anos depois está na mesma situação de antes? Ou pior, já reparou que tem gente que recebe uma herança e em pouco tempo o dinheiro simplesmente desaparece? Não é azar, não é destino, é frequência. Tudo no universo vibra numa frequência. O medo vibra numa frequência. A escassez vibra numa frequência.
A ansiedade vibra numa frequência. E a prosperidade também. Se a sua frequência interna é de falta, você pode receber 1 milhão. Mas sabe o que vai acontecer? Você vai gastar, perder, emprestar, ser roubado, até voltar para o ponto onde sua frequência interna te reconhece, porque o exterior sempre reflete o interior. E aqui está o ponto que muda tudo. Você não atrai o que quer, você atrai o que você é, não o que você finge ser, não o que você posta nas redes sociais, não o que você diz na igreja, o que você realmente é. Lá no fundo, quando ninguém está olhando. Quando você olha para o espelho, você vê alguém próspero. Quando você acorda de manhã, você sente abundância ou aperto. Quando você vê alguém prosperando, você celebra ou sente inveja disfarçada de crítica. Eu sei que essas perguntas doem, mas elas precisam ser feitas, porque você não pode mudar o que você não enxerga. Conheci um homem uma vez, trabalhador, honesto, temente a Deus. Ele acordava cedo, orava, trabalhava duro, mas vivia reclamando. Sempre tinha uma conta atrasada, sempre um problema. Um dia ele me disse: Deus não olha para mim. E eu respondi: não é Deus que não olha para você, é você que não se olha. Ele ficou em silêncio. E então perguntei: quando foi a última vez que você se olhou no espelho e disse: eu mereço abundância? Ele não lembrava, porque ele tinha fé, mas não tinha identidade. Ele acreditava que Deus podia prosperar qualquer um, menos ele, e é aí que está o princípio do vaso na sua forma mais profunda. Você não pode receber o que você não acredita que merece. Você não pode segurar o que você não se sente digno de ter. Você não pode prosperar se a sua conversa interna é de miséria. Então, me escuta com atenção agora. Se você quer mudar o que está fora, você precisa reprogramar o que está dentro. Fecha os olhos por um segundo e imagina isso comigo. Imagina que a prosperidade que você busca já está ao seu redor, como uma chuva invisível, caindo o tempo todo. Mas você está com o vaso virado para baixo. Agora, imagina virando o vaso, não com esforço, com permissão. Permissão para receber, permissão para prosperar, permissão para ser quem você nasceu para ser. Está escrito: trazei todos os dízimos à casa do tesouro e provai-me, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas do céu. Mas sabe qual é a parte que ninguém presta atenção? As janelas do céu. Elas não estão fechadas, elas nunca estiveram. O que está fechado é o seu vaso. E ele está fechado por medo. Medo de perder, medo de não ser suficiente, medo de que se você receber, você não vai saber lidar. Mas deixa eu te dizer algo que vai soar estranho no começo. O universo não confia em quem tem medo de receber, porque quem tem medo de receber também tem medo de dar. E a prosperidade é um ciclo. Um rio que não flui, vira pântano. Uma árvore que não dá frutos, seca. Um coração que não se abre, endurece. Então eu te pergunto agora: você quer prosperar? Ou você quer apenas sair do aperto? Porque são coisas diferentes. Sair do aperto é temporário. Prosperar é permanente. Sair do aperto é ganhar dinheiro. Prosperar é se tornar dinheiro. E quando você se torna, você não precisa mais perseguir, porque você passa a atrair. Agora, talvez você esteja pensando: ok, eu entendi, mas o que eu faço com isso? Como eu viro o vaso? É exatamente isso que eu vou te mostrar no próximo ato. As 3 chaves práticas, reais, testadas, que vão te tirar da posição de escassez e te colocar no fluxo. E quando você aplicar essas 3 chaves, você vai perceber algo estranho. As oportunidades vão começar a aparecer do nada. As pessoas certas vão começar a cruzar o seu caminho. O dinheiro vai começar a fluir de formas que você nem imaginou. Mas atenção,
Isso só funciona se você estiver pronto, e estar pronto começa com uma decisão. Se você tomou a decisão de virar o vaso agora, comenta aqui embaixo: eu estou pronto. Porque essa não é só uma frase, é um decreto, é um pacto com você mesmo. Agora, presta muita atenção, porque o que eu vou te passar agora não é teoria, não é motivação vazia. São as 3 chaves que separam quem vive pedindo de quem vive recebendo. E essas chaves, elas funcionam como um código. Um código que abre portas que você nem sabia que existiam. Mas antes de eu revelar essas chaves, eu preciso que você entenda uma coisa. Conhecimento sem aplicação é só informação. E informação sem transformação é entretenimento. Então eu te peço, não apenas ouça, absorva, sinta e depois aplique. Vamos à primeira chave. Primeira chave, a gratidão estratégica. Eu sei, você já ouviu falar de gratidão 1000 vezes. Mas deixa eu te mostrar algo que ninguém te contou. Existe uma diferença brutal entre gratidão emocional e gratidão estratégica. Gratidão emocional é quando você agradece pelo que tem, enquanto reclama pelo que não tem. Gratidão estratégica é quando você agradece pelo que você ainda não vê, como se já estivesse nas suas mãos. Pensa comigo, quando você planta uma semente, você não fica olhando para a terra dizendo: cadê a árvore? Cadê os frutos? Você rega, cuida, confia, porque você sabe que debaixo da terra algo já está acontecendo. É exatamente assim que funciona a prosperidade. Ela não aparece primeiro no banco, ela aparece primeiro na sua certeza. Então, a partir de hoje, todo dia, antes de dormir, você vai fazer algo diferente. Ao invés de pedir pelo que você não tem, você vai agradecer pelo que ainda está invisível. Eu agradeço pela abundância que já está a caminho. Eu agradeço pelas portas que estão se abrindo agora. Eu agradeço por ser um canal de prosperidade. E cuidado, não faça isso mecanicamente. Sinta, visualize, entra no estado. Porque o universo não responde às suas palavras. Ele responde à sua frequência. Essa é a primeira chave. Simples, mas devastadoramente poderosa. Agora, a segunda. Segunda chave. O ato da circulação. Essa chave aqui é a que mais assusta, porque ela vai contra tudo que te ensinaram sobre segurança financeira. Mas é também a mais transformadora. Prosperidade não é acumular, é circular. O sangue no seu corpo precisa circular. Se ele parar, você morre. Mesmo que você tenha sangue, mesmo que tenha muito. Se ele não circula, você entra em colapso. O dinheiro funciona exatamente assim. Quando você prende, ele morre. Quando você circula, ele multiplica. Agora, eu não estou dizendo para você sair gastando. Não estou dizendo para você ser irresponsável. Estou dizendo que você precisa plantar. Dai e dar-se-vos-á. Não é um pedido, é uma lei. Uma lei tão exata quanto a gravidade. E aqui está o segredo. Você não precisa dar muito. Você precisa dar com intenção. Se você tem R$ 10 e dá um com o coração apertado pensando, lá se foi meu dinheiro, você acabou de fechar o vaso. Mas se você tem R$ 10 e dá um com alegria pensando, eu sou um canal de bênçãos, você acabou de abrir uma comporta. Os comerciantes mais ricos da história sabiam disso. Eles não esperavam sobrar para dar. Eles davam para multiplicar. Então eu te desafio agora. Nos próximos 7 dias, dê algo. Pode ser dinheiro, pode ser comida, pode ser tempo, pode ser atenção. Mas dê, sem esperar nada em troca. E observe o que começa a acontecer. As portas que se abrem, as oportunidades que surgem, os acasos impossíveis. Porque quando você planta no invisível, o visível não tem escolha, a não ser responder.
E isso me leva à chave mais poderosa de todas. A chave que pouquíssimas pessoas conhecem. E que quando você entender, você nunca mais vai olhar para a sua vida da mesma forma. Terceira chave, a identidade de prosperidade. Essa chave não é o que você faz, é quem você se torna. Porque você pode aplicar todas as técnicas do mundo. Pode fazer afirmações, visualizações, orações. Mas se no fundo você ainda se vê como alguém que luta, você vai continuar lutando. A vida não te dá o que você quer. A vida te dá quem você é. Então me responde. Quando você pensa em você mesmo, qual é a primeira palavra que vem? Lutador, guerreiro, sobrevivente? E agora eu te pergunto, um sobrevivente prospera ou apenas sobrevive? A partir de hoje, você não é mais um sobrevivente. Você não é mais alguém que está tentando. Você é um canal de prosperidade. Você é um vaso que recebe e transborda. Você é alguém que o universo escolheu para mostrar que é possível. Todo dia, quando você acordar, antes de pegar o celular, antes de checar as contas, você vai colocar a mão no peito e dizer: eu sou próspero, não porque tenho, mas porque sou. E você vai repetir isso, até sentir, até acreditar, até se tornar. Porque prosperidade não é destino, é identidade. Uma semente de carvalho não se esforça para ser carvalho, ela simplesmente se torna, porque já está na essência dela. A prosperidade já está na sua essência. Você só precisa parar de fingir ser pequeno. Essas são as 3 chaves. Gratidão estratégica, ato de circulação, identidade de prosperidade. Mas agora, vem a parte mais importante. No próximo ato, eu vou te mostrar o que acontece quando você junta essas 3 chaves e como evitar as armadilhas que fazem 90% das pessoas desistirem bem quando estão prestes a prosperar. Porque existe um momento crítico, onde tudo parece estar piorando, e é justamente aí que a maioria desiste. Mas quando você entender o que está acontecendo nesse momento, você vai perceber que não é o fim, é o recomeço. Se essas 3 chaves fizeram sentido para você, se algo dentro de você acordou, deixa um comentário com a chave que mais te impactou. Só o número 1, 2 ou 3. Porque isso me mostra que você está realmente comprometido. Agora, eu preciso te preparar para algo que ninguém te conta, algo que faz a maioria das pessoas desistirem, bem quando estão prestes a vencer. Eu chamo isso de o Vale da Sombra. E se você não souber que ele existe, se você não souber reconhecer os sinais, você vai achar que está fazendo tudo errado, vai achar que Deus te abandonou, vai achar que o universo está contra você e vai desistir, exatamente no momento em que a virada estava por vir. Sabe o que acontece com uma semente logo antes dela brotar? Ela apodrece, ela se desfaz, ela deixa de ser o que era para se tornar o que precisa ser. E de fora, parece morte, parece fim, mas por dentro está acontecendo a maior transformação possível. É exatamente isso que acontece com você. Quando você começa a virar o vaso, quando você começa a aplicar as 3 chaves. No começo, você sente esperança, animação, fé renovada. Você acorda diferente, respira diferente. Você sente que algo mudou. E mudou mesmo. Mas aí, alguns dias depois, algo estranho acontece. As coisas parecem piorar. A conta que você não esperava chega, o carro quebra. A oportunidade que parecia certa desaparece. Alguém te deve e não paga. E você olha para o céu e pensa: eu fiz tudo certo, eu apliquei as chaves, eu mudei minha mentalidade. Por que está piorando? E é aqui que a maioria desiste, porque eles não entendem o que está realmente acontecendo. O que está acontecendo
É que a vida antiga está caindo para dar espaço para a vida nova. A cobra precisa trocar de pele. E sabe o que acontece nesse processo? Ela fica cega, vulnerável, fraca. Ela precisa se esconder porque está indefesa, mas ela não desiste. Porque ela sabe que se não trocar a pele, ela vai morrer presa na versão antiga dela mesma. E é exatamente isso que está acontecendo com você, quando você decide prosperar, quando você decide mudar de frequência. Tudo que não vibra nessa nova frequência precisa sair. As amizades que te puxam para baixo vão começar a se afastar. Os hábitos que te mantinham pequeno vão incomodar mais. As crenças limitantes vão ser testadas. E aqui está o teste. Você vai ter uma escolha: voltar para o conforto da escassez ou atravessar o vale até a prosperidade. E eu vou te dizer algo que pode mudar tudo. Quando as coisas parecerem estar desmoronando, é porque estão, mas não para te destruir, para te reconstruir. Está escrito: não se turbe o vosso coração. Não é um conselho, é uma instrução de guerra, porque o vale da sombra é uma guerra interna entre quem você era e quem você está se tornando. E a única forma de vencer essa guerra é não fugir dela, é atravessar. Então, quando a conta chegar e você sentir o medo subindo, pare, respire e diga: isso é o teste e eu vou passar por ele. Quando a oportunidade desaparecer e você sentir vontade de desistir, pare, respire e diga: algo melhor está vindo. Eu confio no processo, porque a prosperidade não vem para quem deseja, ela vem para quem aguenta. Muita gente quer prosperidade, poucos aguentam o processo. Muita gente começa, poucos terminam. E a diferença entre os dois não é talento, não é sorte, é resiliência espiritual. Então eu te pergunto agora: quando o vale vier, e ele vai vir, você vai desistir ou você vai lembrar que a semente precisa apodrecer para brotar? Porque se você desistir no vale, você nunca vai saber o quanto estava perto. Mas se você atravessar, se você aguentar, se você continuar aplicando as 3 chaves, mesmo quando nada parecer funcionar, você vai acordar um dia e perceber que tudo mudou. Não de uma hora para outra, mas de forma irreversível. É como escalar uma montanha no nevoeiro. Você não vê o topo, você não vê o progresso, você só vê o próximo passo, mas você continua e de repente você sai do nevoeiro e percebe que já está no topo. No próximo ato, eu vou te mostrar os sinais de que você está atravessando o vale corretamente, os sinais de que a virada está próxima. E o mais importante, eu vou te mostrar o que fazer no momento exato em que tudo mudar. Porque tem gente que conquista a prosperidade, mas não sabe segurar e perde tudo de novo. Mas você não vai ser essa pessoa, porque você está aqui e você está pronto. Se você já passou pelo vale e não sabia o que era, se você está no vale agora e precisava ouvir isso, ou se você está prestes a entrar e agora está preparado, comenta aqui: eu vou atravessar. Porque isso não é só um comentário, é um compromisso com você, com Deus, com o universo e com o seu futuro próspero. Agora vem a parte que poucos chegam a ouvir, porque poucos atravessam o vale. Mas você chegou até aqui e isso já diz muito sobre quem você é. Então deixa eu te mostrar os sinais de que você está no caminho certo, os sinais de que a virada está mais perto do que você imagina. E atenção, esses sinais não são óbvios, eles não vêm como você espera. Por isso a maioria ignora e continua duvidando. Primeiro sinal: a paz inexplicável. O primeiro sinal é o mais estranho de todos. É quando você para de se desesperar, não porque a situação melhorou, mas porque algo dentro de você mudou. Você olha para a conta no vermelho e não entra em pânico,
Não porque você tem o dinheiro, mas porque você sabe que ele vem. É como quando você pede comida no restaurante. Você não fica angustiado enquanto espera. Você conversa, relaxa, ri. Por quê? Porque você sabe que o pedido já foi feito e está vindo. Quando você sentir essa paz, mesmo sem ver o resultado, esse é o sinal. Você saiu da frequência da falta e entrou na frequência da certeza. Mas esse não é o único sinal. Segundo sinal, as coincidências impossíveis. O segundo sinal é quando o acaso começa a trabalhar a seu favor. Você pensa em alguém e a pessoa liga. Você precisa de uma informação e ela aparece do nada. Você menciona um problema e alguém oferece a solução sem você pedir. A maioria chama isso de sorte, mas não é. É alinhamento. Quando você vira o vaso, quando você aplica as 3 chaves, você entra numa frequência onde o universo pode te encontrar. É como sintonizar um rádio. As ondas sempre estiveram lá, mas você não conseguia captar, porque estava na frequência errada. Então presta atenção nas coincidências. Elas não são casuais, são confirmações de que você está no caminho. E quando elas começarem a se multiplicar, quando uma vir atrás da outra, segura firme, porque a colheita está próxima. Terceiro sinal, o desapego natural. O terceiro sinal é o mais libertador. É quando você para de perseguir, não por desistência, mas por confiança. Você deixa de checar a conta bancária todo dia. Você deixa de ficar obcecado pelos resultados. Você deixa de tentar controlar cada detalhe. E isso não é negligência, é maturidade espiritual. Uma criança plantou um feijão na escola. Todo dia ela ia desenterrar para ver se estava crescendo. E sabe o que aconteceu? O feijão morreu. Por quê? Porque ela não deixou a natureza trabalhar. Quando você para de desenterrar a semente, quando você planta, rega e confia, aí sim ela cresce. Então, se você perceber que está mais leve, que está menos ansioso, que está confiando mais, celebra, porque esse é o sinal mais poderoso de todos. Você não está desistindo, você está permitindo. Agora, vem a parte mais importante, o momento que define tudo, o momento da colheita. Porque tem gente que faz tudo certo, atravessa o vale, reconhece os sinais, vira o vaso, e quando a prosperidade finalmente chega, eles perdem tudo de novo. Como isso é possível? Porque eles não estavam preparados para sustentar. Eles sabiam pedir, sabiam esperar, mas não sabiam receber. É como um atleta que treina a vida inteira para uma corrida. Chega o dia, ele corre, ele vence, mas na comemoração ele se machuca e perde tudo que conquistou. Então me escuta com atenção agora. Quando a primeira onda de prosperidade chegar, e ela vai chegar, você vai sentir uma emoção enorme, alegria, alívio, euforia. E é justamente aí que você precisa ter cuidado, porque a primeira reação é gastar, é comemorar, é mostrar para os outros, é compensar todo o tempo de falta. E se você fizer isso, você vai voltar para o ponto de partida. Então, aqui está o segredo. Quando a prosperidade chegar, a primeira coisa que você faz é agradecer. A segunda é circular. A terceira é multiplicar. Agradecer. Reconheça que não foi sorte, foi alinhamento. Circular. Plante uma parte. Doe. Invista em alguém. Multiplicar. Use o recurso para criar mais recursos, não para apenas gastar. Porque prosperidade não é um evento, é um ciclo. Uma fonte não enche e para. Ela transborda e continua jorrando. Se você tratar a prosperidade como fonte, ela nunca vai secar. Mas se você tratar como poço, você vai esgotar e voltar para a sede. Então me promete uma coisa. Quando chegar, e vai chegar, você não vai esquecer de onde veio. Você não vai esquecer as 3 chaves. Você não vai fechar o vaso de novo. Porque o universo não te escolheu só para te tirar da escassez. Te escolheu para ser exemplo, para ser prova viva de que é possível. E quando você prosperar,
Outros vão te observar e vão querer saber como você fez. E aí você vai ensinar, não para se gabar, mas para multiplicar. Porque prosperidade que não se multiplica é egoísmo disfarçado de conquista. E isso me leva ao último ato, onde eu vou te revelar o que realmente significa ser próspero. Porque até agora nós falamos de dinheiro, de oportunidades, de resultados, mas a verdadeira prosperidade vai muito, muito além disso. E quando você entender o que eu vou te mostrar no próximo ato, você vai perceber que tudo isso era só o começo. Se você reconheceu algum desses sinais na sua vida, se você sentiu que algo está mudando, ou se você está pronto para receber a colheita, comenta aqui. Eu reconheço os sinais, porque reconhecer é o primeiro passo para agradecer. E agradecer é o primeiro passo para multiplicar. Chegamos ao último ato, e eu preciso te dizer algo antes de continuar. Se você chegou até aqui, se você ouviu tudo que eu disse, e algo dentro de você mudou, isso não é coincidência. Você foi escolhido, não por mim, mas por algo muito maior. E agora eu vou te revelar o segredo final, o segredo que transforma prosperidade em legado. Durante toda essa jornada, nós falamos sobre virar o vaso, sobre receber, sobre prosperar. Mas agora eu preciso te contar a verdade completa. A prosperidade nunca foi sobre você. Você ouviu certo. Não é sobre você. A prosperidade é sobre quem você pode alcançar quando prospera. É sobre quem você pode abençoar quando transborda. É sobre quantas vidas você pode transformar quando você se torna um canal. Pensa numa árvore no meio do deserto. Ela não cresce só para ela mesma. Ela cresce para dar sombra, para dar frutos, para ser abrigo. E quanto maior a árvore, mais vida ela sustenta ao redor. É por isso que você foi escolhido para prosperar. Não porque você é especial, mas porque você pode ser útil. Deus não prospera egoístas. O universo não abençoa quem só pensa em si. A abundância só flui através de quem está disposto a ser ponte. Está escrito: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Não é ameaça, é responsabilidade. Então, quando você prosperar, e você vai prosperar, lembra, não é para você guardar, é para você multiplicar. Não é para você ostentar, é para você libertar. Porque o verdadeiro próspero não é quem tem mais, é quem transforma mais. Não é quem acumula mais, é quem abençoa mais. Não é quem recebe mais, é quem transborda mais. O mar morto recebe água, mas não devolve. E sabe o que acontece? Nada vive ali. Mas o Rio Jordão recebe e devolve, recebe e circula. E por onde ele passa, vida, abundância, prosperidade. Então eu te pergunto agora, você quer ser Mar Morto ou Rio Jordão? Você quer acumular ou multiplicar? Você quer prosperar sozinho ou levar outros com você? Porque se você escolher ser canal, se você escolher transbordar, se você escolher abençoar, não existe limite para onde você pode chegar. Não existe teto para quem serve. Não existe escassez para quem multiplica. E um dia, anos à frente, você vai olhar para trás e vai perceber que essa jornada, esse momento aqui, esse vídeo, foi o divisor de águas. Foi o momento onde você decidiu parar de sobreviver e começar a viver. Foi o momento onde você decidiu virar o vaso. Então agora eu te entrego essas chaves. A gratidão estratégica que te coloca na frequência certa. O ato de circulação que mantém a energia fluindo. A identidade de prosperidade que transforma quem você é. Essas chaves não são minhas, elas são antigas, são universais, são de todos que se atrevem a usar. E agora elas são suas.
Use com sabedoria, use com responsabilidade, use para multiplicar. Porque o mundo precisa de mais pessoas prósperas. Não pessoas ricas e vazias, mas pessoas prósperas e cheias de propósito. E eu declaro sobre você agora, você é próspero. Não porque eu disse, mas porque você escolheu. Você é um vaso que transborda. Você é um canal de bênçãos. Você é alguém que o universo pode confiar para multiplicar. E a partir de hoje, quando você acordar, você não acorda mais como alguém que precisa. Você acorda como alguém que transborda. E isso muda tudo. Obrigado por ter chegado até aqui. Obrigado por ter confiado. Obrigado por ter se permitido. Eu não sei quem você é. Não sei de onde você veio. Não sei pelo que você passou. Mas eu sei que você chegou aqui por um motivo. E esse motivo está prestes a se revelar. Se essa mensagem tocou você, se algo dentro de você despertou, se você sentiu que esse era o sinal que você esperava, deixe um comentário aqui embaixo. Não precisa ser longo. Pode ser uma palavra, pode ser um amém, pode ser um eu recebi. Porque quando você faz isso, você não está apenas comentando, você está selando um pacto com você mesmo, com o universo, com o seu futuro. E se você quiser continuar essa jornada, se você quiser mais conteúdos como esse, se inscreve no canal, ativa o sininho, não por mim, mas por você, porque você merece continuar crescendo, que a prosperidade te encontre, que o vaso se vire, que a colheita venha e que você transborde até o próximo despertar.